Vamos lá? Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. Já foi chamado de Conselho de Recursos do Seguro Social, muitas vezes você pode até ver isso em alguns artigos da lei, mas atualmente voltou o nome, né? Está com o nome do nascedouro, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Esse conselho, né, ele é um órgão colegiado, e por ser um órgão colegiado, ele é a aplicação daquele princípio que nós temos na Seguridade Social do caráter democrático e descentralizado, né, da administração mediante gestão quadripartite, com representação de trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Pois bem, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é um órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Previdência Social, tá? O Conselho não é vinculado ao INSS, mas sim ao Ministério da Previdência Social. E ele vai atuar como revisor de quem? Das decisões administrativas do INSS. Então, os beneficiários que se sentirem prejudicados ou que não concordarem com a decisão proferida pelo INSS, pode, né, propor recurso ou interpor recurso administrativo perante o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, segundo a doutrina e as próprias normas, né, o Conselho de Recursos da Previdência, ele representa uma via importante para a solução de conflitos, considerando-se a inexistência de custas processuais. O rito administrativo mais célere, quer dizer, mais rápido, né, norteado especialmente pelos princípios da legalidade e da verdade material, a capilaridade do órgão em todo o território nacional e a aplicação do sistema eletrônico como instrumento de transparência, maior controle, gestão e qualidade da prestação jurisdicional. Bem, o artigo 126 da Lei 8.213 traz para nós quais são as competências do Conselho de Recursos da Previdência Social. E eu trouxe aqui, você pode até olhar o artigo 126 e você vai ver que o inciso 1 está diferente do que eu coloquei, e eu vou explicar, né? Então, compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social, veja, julgar recurso das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários. Pela lei, fala, exceto o que dispõe o artigo 126A. Só que nós não temos mais esse artigo. Então, antes, teve um período na legislação brasileira previdenciária que os recursos contra os pareceres da Perícia Médica Federal saíram do Conselho, mas agora não. Então, decisão proferida pelo INSS, nos processos de interesse dele, vai o recurso para o CRPS, tá? Também vai julgar contestações e recursos relativos à atribuição pelo Ministério, hoje da Fazenda, do fator acidentário de prevenção. Lembra? O FAP. O fator acidentário de prevenção, o FAP, ele tem um número, né? Ele tem um número que vai de meio até 2 pontos. E isso faz com que a aplicação desse número do FAP reduza ou aumente a contribuição do SAT das empresas. Então, se a empresa não concordar
com a atribuição do FAP para ela, né, de acordo com o seu enquadramento no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, ela vai recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social. E quem vai julgar, né, é esse conselho. Bem, também julga os recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural do segurado especial, de que trata os artigos 38A e 38B da Lei 8.213, né? Aquela situação lá que as informações do Cadastro Nacional do Segurado Especial. E vai julgar os recursos de processos relacionados à compensação financeira, tá? De que trata a Lei 9.796, que compensação é essa? Também no seu curso tem lá. É a compensação financeira entre os regimes de previdência, na contagem recíproca de tempo de contribuição. Então, quando tem algum recurso nesse processo relacionado à compensação financeira, um regime ou outro, quem vai julgar o recurso também será o Conselho de Recursos da Previdência Social. E os recursos quanto à supervisão e fiscalização dos regimes próprios de previdência social, tá? Então, RPPS, recurso para também o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, veja a competência, né, do Conselho de Recursos não é só contra as decisões do INSS que desagrada o segurado ou beneficiário do regime geral. Bem, quanto aos recursos contra as decisões proferidas pelo INSS no interesse dos seus beneficiários, e aquele em relação ao segurado, ao cadastro do segurado especial, né, esses recursos, eles podem ser interpostos diretamente ao Conselho. E o Conselho vai emitir uma notificação para o INSS reanalisar, né, no prazo de 30 dias, a decisão administrativa. Então, veja só, nesses casos em que o beneficiário recorre ao Conselho, ou a questão do cadastro do segurado especial, vai direto para o Conselho notifica o INSS para ele reanalisar. Às vezes, né, passou despercebido algum ponto, e ele pode analisar novamente, e aí já dá a decisão, tá? Bem, de acordo com o que dispõe o Decreto 3.048, compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social processar e julgar, 1. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários. 2. Processar e julgar as contestações e os recursos relativos à atribuição pelo Ministério da Fazenda do fator acidentário de prevenção, FAP, aos estabelecimentos das empresas. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação da atividade rural de segurado especial, de que trata o artigo 19D ou as demais informações relacionadas ao CNIS. 4. Os recursos das decisões relacionadas à compensação financeira. E 5, aqueles relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de previdência social. Então, veja que no decreto, ele separa o inciso 4, que está lá no artigo 126 da lei, em 2. Fica fica melhor, né, de compreender. Do jeito que estava na lei, o decreto resolveu melhorar, graças a Deus. Então, essa é a competência do Conselho de Recurso da Previdência Social. Então, cuidado. Por quê? Porque a gente acha que
o conselho ele só vai julgar recursos interpostos pelos beneficiários. Não, pode ser pela empresa, né, no caso do FAP, pode ser por um regime próprio, em razão de compensação financeira, pode até mesmo ser de um regime próprio que foi fiscalizado, né, teve ali uma irregularidade. Então, não só o dos beneficiários. Além disso, não está no artigo 126 da lei e nem no 307 do decreto, mas está lá no artigo 21A, que é o caso dos recursos contra a decisão da Perícia Médica Federal. Veja aqui o artigo 21A da Lei 8.213. Veja, a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, a CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Olha, o que está dizendo? Que a perícia médica, mesmo não tendo havido a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, ela pode ali verificar que há um nexo, né, entre o agravo, entre o que ocorreu e a doença ou o acidente, e caracterizar aquela incapacidade como decorrente de acidente do trabalho, como de natureza acidentária, né? E aí, a empresa ou o empregador doméstico, eles vão poder o quê? Requerer a não aplicação desse nexo técnico epidemiológico, que é o chamado NETEP. Não, como que é? Nexo técnico epidemiológico. Pode pedir, né, recorrendo aí ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Quando a empresa ou o próprio segurado, o empregador doméstico ou a empresa recorrem, esse recurso ele é recebido com efeito suspensivo. O que quer dizer caberá recurso com efeito suspensivo? Tá? Com efeito suspensivo. Olha, porque suspende a decisão, né, de natureza acidentária até que o recurso seja analisado, provido ou não, né? Se for provido, não vai se caracterizar como acidentário. Se não for provido, aí continua a decisão da perícia médica caracterizando aquela incapacidade como acidentária e tem todas as repercussões. Por exemplo, a estabilidade do acidentado quando terminar o auxílio por incapacidade acidentário, no período do recebimento do benefício, a obrigação do empregador efetuar o depósito do fundo de garantia. Então, isso aí, né, tem consequências. Bem, então, o Conselho de Recursos da Previdência Social, nós vimos lá as competências e chamando atenção ainda no caso do nexo técnico epidemiológico caracterizado pela Perícia Médica Federal. Esse conselho, esse órgão colegiado, ele vai ser composto por juntas de recursos, câmaras de julgamento e conselho pleno. Essa é a formação do Conselho de Recursos da Previdência Social. Veja, juntas de recurso, e aí eu coloquei aqui, primeira instância, câmaras de julgamento, segunda instância. E o Conselho Pleno, responsável pela quê? Pela uniformização da jurisprudência no âmbito do Conselho de Recursos, né? E aí a gente volta e veja aqui. Olha, as juntas de recursos, elas vão julgar em primeira instância
os recursos interpostos contra as decisões prolatadas pelos órgãos regionais do INSS. Tá? Então, vai recorrer ao conselho? Em primeira instância, quem é que vai julgar? A junta de recurso. Em segunda instância, a Câmara de Julgamento. Então, a Câmara de Julgamento, ela só vai julgar quando a junta já decidir e aquela pessoa não concordar, ou o próprio INSS não concordar com a decisão da junta. Então, para a segunda instância, nós temos a Câmara de Julgamento, que tem como competência julgar em segunda instância quem? Os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas juntas de recurso. O Conselho Pleno vai julgar? Não. O Conselho Pleno ele vai uniformizar a jurisprudência, né, com os enunciados, tá? Então, por isso que a gente tem o que a gente chama assim, jurisprudência administrativa. O Conselho Pleno ele vai emitir enunciado uniformizando o entendimento sobre determinado tema. Então, enunciado do Conselho de Recursos da Previdência Social. Por isso, porque o Conselho Pleno é que tem essa função, essa competência, tá? Essa competência. Bem, quantidade de juntas de recurso e de câmaras de julgamento, fica agora estabelecido que será o decreto do presidente da República, né, que aprova a estrutura regimental do Ministério. Então, quantidade de juntas vai ser estabelecida no decreto que aprova a estrutura do Ministério. O Conselho de Recursos não está vinculado, Conselho de Recursos da Previdência Social não está vinculado ao Ministério da Previdência Social? Sim. Essa estrutura, né, do Ministério vai ser aprovada por um decreto presidencial e ali, nessa estrutura, vai constar quantas juntas, quantas câmaras de julgamento. Antes, a própria lei dizia, agora não, tá? Agora tirou da lei, engessando a quantidade de juntas e câmaras de julgamento. Bem, então as juntas de recurso, elas são as responsáveis por julgar em primeira instância, né, os recursos interpostos ao Conselho, quanto às decisões proferidas pelo INSS, no interesse dos beneficiários, quanto aos recursos também interpostos contra as decisões do INSS relacionados ao segurado especial, né, a comprovação da atividade rural do segurado especial e as informações que constam no CNIS, também os recursos relacionados à compensação financeira, as contestações do FAP e os recursos em relação à apuração lá da fiscalização e da verificação de regularidade nos regimes próprios de previdência social. Então, elas têm essas competências. A Câmara de Julgamento, só depois, segunda instância. E o Conselho Pleno, uniformização. Bem, o Conselho, esses órgãos colegiados, o Conselho, ele tem uma participação da sociedade civil e do governo, mas a presidência do Conselho é sempre representante do governo, tá? Então, você vai estudar Conselho Nacional de Assistência Social. A presidência está na mão de um representante do governo. Conselho de Recursos da Previdência Social. A presidência do Conselho é um representante do governo. Bem, então, olha, o Conselho de Recursos da Previdência Social é presidido por representante do governo, com notório conhecimento da legislação previdenciária, nomeada pelo ministro da Previdência Social. Nós não temos aqui Conselho Nacional, o Conselho é de Recursos.
O Conselho de Recursos está vinculado ao Ministério. Então, quem nomeia os conselheiros é quem? É o ministro, né? Nesse caso, da Previdência Social, tá? As juntas e as câmaras de julgamento também são presididas por representante do governo federal, são integradas por 4 conselheiros em cada turma, nomeados pelo ministro da Previdência. E aí as juntas têm a seguinte composição. Veja, as juntas vão julgar o quê? Os recursos contra as decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários, contra a decisão do INSS em relação ao segurado especial, com questão de compensação financeira, de regime próprio, né? E também de FAP. Então, nós vamos dividir essas juntas. As juntas que tiverem competência para julgar as contestações ou recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse dos seus beneficiários ou relacionados à comprovação da atividade rural do segurado especial. E, no caso da atribuição do fator acidentário de prevenção, do FAP, ela vai ter 4 representantes. Sim, 2 do governo, 1 das empresas e 1 dos trabalhadores. Gente, é só guardar 1. Se eu sei que tem 4 e o do governo é sempre o dobro, 1 da empresa, 1 dos trabalhadores e 2 do governo, tá? Então, nas juntas, olha, 1, 1 e 2. Agora, se for o caso das juntas que vão julgar a questão da compensação financeira e os recursos relacionados aos processos sobre irregularidade no regime próprio, aí, olha só, também vai ser 1, 1, 2. 1 representante dos entes federativos, 1 representante dos servidores públicos e 2 representantes do governo federal. Por quê? Por que que aqui muda, né? Entes federativos, servidores públicos. Que ali nós estamos tratando o quê? De regime próprio e de compensação financeira. Aí tem lógica colocar representante dos entes federativos e dos servidores públicos. Quando é de recurso de beneficiário do regime geral, FAP das empresas e questão de segurado especial, a representação vai ser o quê? De trabalhadores e empresas e do governo, tá? Então, nesse caso, as juntas que vão julgar somente esse. Representantes do governo federal são escolhidos entre os servidores federais, preferencialmente do Ministério da Previdência Social ou do INSS, ou de outro órgão da administração pública, federal, estadual, municipal ou distrital, com graduação em direito, os quais prestarão serviços exclusivos ao Conselho de Recursos, sem prejuízo dos direitos e vantagens percebidos no cargo de origem. Embora nós, procuradores federais, não sejamos servidores do Ministério da Previdência nem do INSS, né? Somos servidores federais, mas muitos procuradores já foram, alguns procuradores já foram representantes do governo federal no Conselho, né? Até mesmo presidente. Por quê? Porque de órgão federal, tem conhecimento notório sobre previdência e mais, graduado em direito, certo? Bem, representantes das empresas e dos trabalhadores vão ser escolhidos e indicados pelas entidades, né? Com a lista tríplice, pelas entidades de classe ou sindicais das respectivas jurisdições. Agora, também com graduação em direito, tá? E vão ser
Neste caso, como eles vão ser conselheiros, eles vão ser considerados segurados obrigatórios na condição de contribuinte individual. Na condição de contribuinte individual. E sabe o que vai acontecer? Neste caso, o Conselho de Recursos da Previdência Social vai descontar a contribuição deles e repassar para a União, né? Porque eles estão prestando um serviço ao Conselho, certo? Bem, agora eu tenho representantes dos entes federativos e representantes dos servidores públicos. Vão ser escolhidos entre o Conselho Nacional dos Regimes Próprios, né? Uma lista feita pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, observadas as respectivas representações, mas também com graduação em Direito. Só que, como eles são servidores públicos, né? No caso, eles vão manter a sua vinculação ao regime próprio de origem. Então, o representante do servidor público, se ele estiver vinculado ao regime próprio, ele vai continuar ao regime próprio, tá? Tanto o representante do ente federativo quanto do servidor público. Ele continua no regime de origem, ele não vai ser segurado obrigatório do regime geral. Afastamento. Afastamento do representante dos trabalhadores, da empresa ou dos servidores não constitui motivo para alteração ou rescisão do seu vínculo contratual ou funcional. Se ele vai afastar para compor o conselho, isso não significa que tem que rescindir o vínculo contratual. Mandato, presta atenção, 3 anos. Permitida a recondução. Questões muito antigas, você vai ver mandato de 2 anos. Mudou. Conselho de Recursos da Previdência Social, mandato de 3 anos, tá? Veja só. Prazo para interpor recurso no Conselho, 30 dias. 30 dias para interpor recurso, contado de quando? Da ciência da decisão e na contrarrazão da ciência da interposição do recurso. Por quê? Eu vou recorrer contra a decisão do INSS na condição de beneficiário. Bem, a partir do momento que eu tomo conhecimento da decisão com a qual eu não concordo, eu tenho 30 dias para interpor recurso. Interpus o recurso, o INSS será notificado. Ele tem 30 dias da notificação para contrarrazoar, para apresentar as suas contrarrazões, tá? Então, ele vai receber o recurso, vai analisá-lo, né? Ele pode reformar ali mesmo e, ou, no caso de reforma, ele reforma a decisão, deixando, no caso da reforma favorável ao interessado, de encaminhar o recurso, porque aí ele não precisa. Agora, se ele não reforma, ele envia o recurso para o conselho, né? E encaminha para a junta de recursos, e ela pode, o que ela faz? Ela pode manter a decisão do INSS, né? Ou dar provimento ao recurso, e aí o recorrente vai ter 30 dias também para interpor para a segunda instância. Não concordou com a decisão da junta? Vai poder interpor para a Câmara de Julgamento. Qual é o prazo? Também de 30 dias, certo? Aí a Câmara de Julgamento vai e decide. Acaba, não tem mais recurso. Mas e o Conselho Pleno? O Conselho Pleno é para fazer a uniformização da jurisprudência administrativa. Ele não é órgão julgador, tá? Não é órgão julgador. Agora, veja só. Se o reconhecimento do direito do interessado ocorrer na fase de instrução do recurso,
por ele interposto contra a decisão da junta, o processo vai acompanhado das razões do novo entendimento, ele será encaminhado, à junta, no caso de decisão dela emanado, para fins de revisão, ou para a Câmara, se por ela proferida a decisão, para revisão do acórdão, na forma que for dispuser o regulamento. Bem, vedado ao INSS excusar-se de cumprir diligências solicitadas pelo Conselho de Recurso. Muitas vezes o Conselho não acha que aquele processo está pronto para julgamento, está maduro para o julgamento. Ele acha que merece uma diligência. Então, ele pode pedir ao INSS uma diligência, por exemplo, a verificação a situação socioeconômica, né, dependendo do caso, pode ter uma nova análise do pedido, então, fazer alguma diligência. O INSS não pode falar, não vou fazer não posso não. Se o Conselho determinar uma diligência, baixar o processo para diligência, o INSS tem que cumprir, tá? Tem que fazer. Olha, também não pode se excusar ou deixar de dar cumprimento às decisões definitivas do Conselho, reduzir ou ampliar o alcance. Então, se o Conselho decidiu, tá? Decidiu, e aí aquela decisão termina o processo administrativo, ele devolve e manda o INSS cumprir. O INSS não pode deixar de cumprir. Por quê? Porque é uma decisão de um órgão colegiado com decisão definitiva. Ele tem que cumprir nos estritos termos da decisão do Conselho, nem mais nem menos. Bem, eu trouxe aqui a instrução normativa do INSS, a 128, só para efeitos de demonstração mesmo, se no seu edital vier a instrução. Das decisões proferidas pelo INSS, poderão os interessados interpor recurso ordinário às juntas de recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social. É vedado ao INSS recusar o recebimento do recurso ou sustar-lhe o andamento, ressalvadas as hipóteses disciplinadas neste ato normativo ou em ato conjunto do INSS e do Conselho. Não cabe recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social da decisão que promova o arquivamento do requerimento sem avaliação de mérito, decorrente da não apresentação de documento indispensável à análise do requerimento. É o caso que eu já comentei com vocês, que o INSS recebe, faz uma carta de exigência pedindo novos documentos ao interessado, o interessado não apresenta e muito menos informa que ele não tem outros. Não tendo isso, o INSS arquiva o processo sem análise de mérito e contra a decisão do arquivamento não cabe recurso. Por quê? Porque o próprio interessado não apresentou a documentação. O arquivamento não prejudica a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da nova solicitação. Já comentei com vocês sobre isso, né? Agora veja, das decisões proferidas no julgamento do recurso, ressalvadas matérias de alçada na forma do regimento interno, poderão os interessados interpor recurso especial para quem? Para as câmaras de julgamento. O prazo para interposição dos recursos ordinário e especial, ou seja, dos recursos para juntas e dos recursos para as câmaras de julgamento, é de 30 dias, a partir da data da intimação da decisão, ou da ciência da interposição de recurso pela parte contrária, aí seria, né, das contrarrazões. O prazo para o INSS começa a contar a partir da data da entrada do processo na unidade competente, para ele apresentar as razões de recurso. Em se tratando de recurso ordinário, quer dizer, para as juntas, as razões do indeferimento e os demais elementos que compõem o processo
administrativo previdenciário substituirão as contrarrazões do INSS. Então, eu recorri para a junta, tá? O INSS poderia apresentar as contrarrazões desse recurso, mas se ele mandar, tá ali, o processo administrativo todo, substitui. Não precisa, porque ali é só analisar o que ele fez, certo? Bem, é vedado ao INSS escusar-se de cumprir diligências solicitadas pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, bem como deixar de dar efetivo cumprimento às decisões definitivas daquele colegiado, reduzir ou ampliar seu alcance, ou executá-las de maneira que contrarie ou prejudique o seu evidente sentido. Então, ele tem que cumprir do jeito que foi decidido. Em se tratando de diligência, a utilização pelo INSS de procedimento administrativo alternativo àquele solicitado pelo Conselho, desde que tenha como objetivo o esclarecimento da questão objeto da diligência, não deve ser considerado como descumprimento de diligências solicitadas. Olha, o INSS não pode se eximir, né? Deixar de fazer as diligências solicitadas pelo Conselho. Mas, às vezes, o Conselho pede uma coisa e o próprio INSS servidor fala assim, não, se eu fizer de outra maneira, eu vou atender melhor, né, para a questão da decisão do recurso. E aí, isso não quer dizer que ele deixou de cumprir, né, deixou de fazer. Bem, a decisão da instância recursal, excepcionalmente, poderá deixar de ser cumprida após o julgamento. 1. Se for demonstrado pelo INSS ao interessado que foi deferido outro benefício mais vantajoso, desde que haja opção expressa. Olha, veio a decisão do Conselho, determinando a aposentadoria por incapacidade. Só que na hora de cumprir, o INSS fala, não, mas tem um benefício mais vantajoso aqui, é a aposentadoria programada. Pergunta, notifica o segurado, aí ele concordando, tudo bem, pode fazer desse jeito. Isso vai configurar a recusa do INSS em cumprir a decisão do Conselho? Não, porque ele fez o que foi melhor para o beneficiário. Também, poderá deixar de ser cumprida a decisão se for identificada a ação judicial com decisão transitada em julgado do mesmo objeto. Lembra que quando entra com ação judicial do mesmo objeto, a lei entende que o beneficiário renunciou ao direito de recorrer no âmbito administrativo, mas às vezes não viu, quando vem a decisão do Conselho, já tem uma decisão com trânsito em julgado. Aí não vai cumprir se a decisão, né, acata a decisão judicial. Então, veja aí, aplica-se aquela questão do benefício mais vantajoso caso o beneficiário não compareça ou não manifeste expressamente a sua opção após ser devidamente cientificado. E, no caso de recurso de decisão do INSS, com apresentação de novos elementos extemporâneos, a decisão administrativa proferida pelo Instituto, os efeitos financeiros devem ser fixados na data de apresentação dos novos elementos. Sim. Então, não apresentou na época, veio apresentar depois, aí eu não vou pagar desde o início, eu vou pagar, se for o caso, a partir da apresentação dos novos elementos, tá? Então, aqui, o que a gente tem que saber? Primeiro, a formação do Conselho de Recursos. Juntas, Câmara de Julgamento, Conselho Pleno. Competência do Conselho. O que ele vai julgar? Né? O que ele vai julgar? Tá. Qual é o prazo para interpor esse recurso? É o mesmo prazo que tem para o outro, a outra parte, contrarrazoar. Né? Uma vez o Conselho de Recursos determinando uma diligência para o INSS, ele não pode
se eximir de cumprir. E, a partir do momento que o Conselho dá a decisão definitiva, ele comunica ao INSS para cumpri-la, que deverá cumpri-la sem questionar. Não pode cumprir de modo diverso, menos ou mais do que a decisão. A não ser que, na hora de cumprir, tenha um benefício mais vantajoso. A não ser que haja uma decisão transitada em julgado sobre o mesmo objeto. Tá bom? Então, são essas particularidades que você deve ficar aí atento. E aí a gente fecha Conselho de Recursos da Previdência Social.